Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, maranhenses. Subo a esta tribuna para discutir a medida provisória que trata e que institui da sistemática de tributação no âmbito do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes interestaduais, intermunicipais e de comunicação, ICMS. Bom, essa é uma história que já vem de longas datas. A questão da isenção e do incentivo à indústria no estado do Maranhão iniciou-se no governo Rosiana Sarney com um programa que se chamava o Pro Maranhão. O governador Flávio Dino, de forma irresponsável, e aqui eu já coloquei inúmeras vezes nesta tribuna, quando da discussão da lei que revogava o Pro Maranhão e que instituía o novo programa que ele chamou de Mais Empresas, subi a esta tribuna inúmeras vezes para criticar essa atitude do governador, que acabava com o Pro Maranhão e criava o Mais Empresa de forma sorrateira, irresponsável e que não contemplava um mínimo de estudo técnico e de diálogo com as entidades que ali eram impactadas diretamente. Resultado de tudo isso, a lei do jurista Flávio Dino, do grande jurista, escritor de livros que não vendem, contraditório em sua própria existência e governo do estado do Maranhão, a grande lei que revogava o Pro Maranhão, dando incentivos a empresas, ajudando a economia do nosso estado, aumentando acima da média do PIB nacional, o PIB do nosso estado do Maranhão. Essa lei fabulosa desse grande jurista foi dada como inconstitucional pelo STF. Mais um atestado de irresponsabilidade, incompetência e falta de conhecimento jurídico. A lei que revogava o Pro Maranhão e que refazia e reconstruía um suposto incentivo aos empresários do Maranhão por um comunista foi dada como inconstitucional pelo STF. Resultado, agora ele encaminha para essa casa uma medida provisória para tentar corrigir a sua irresponsabilidade. E eu já passo a pensar que, além de ser um péssimo governador, eu acho que o governador Flávio Dino também era um péssimo juiz federal, porque nem lei ele consegue fazer. Tem que mandar a esta casa quase 70 medidas provisórias para corrigir as leis mal feitas que ele faz, revogando leis passadas que funcionavam. Ou o aumento do PIB nos últimos 10 anos, que foram bem acima da média nacional, é uma ilusão, é uma mentira. Ilusão e surrealismo é o que acontece hoje no Maranhão, que enquanto antes o PIB aumentava acima da média nacional, hoje o PIB cai mais do que a média nacional. Então, senhor presidente, quero dizer que esta medida provisória que vamos votar hoje aqui nesta casa, ela não vai servir para absolutamente nada. E aqui eu quero discorrer sobre esse assunto. Mais uma vez, o governador Flávio Dino deu um tiro no pé por falta de conhecimento jurídico e por falta de conhecimento legislativo. O motivo, e aqui eu coloco um motivo real, desse projeto, dessa proposição aqui nesta casa,
ser por medida provisória. Eu coloco aqui o motivo real. Por que é uma medida provisória? Porque o governador Flávio Dino estava com pressa, no mês de julho, estava havendo uma negociação, um debate na Câmara Federal de uma lei complementar que facilitava a aprovação desses programas no CONFAS. Então, o governador Flávio Dino decidiu editar uma medida provisória antes da lei complementar ser aprovada no Congresso Nacional. E fez esta medida provisória. Chutou, colocou números na medida provisória e editou uma medida provisória antes mesmo da lei complementar. Mas, quando ele fez essa medida provisória, no dia 11 de julho, aguardando a aprovação da lei complementar, que só ocorreu no dia 7 de agosto de 2017, portanto, quase um mês depois da edição desta medida provisória, o governador Flávio Dino colocou prazos maiores do que os prazos que foram efetivamente colocados na Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017. A Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, diz o seguinte: a unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, de que trata o artigo 1º desta lei complementar, cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas, é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los nos termos do ato vigente, na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar 31 de dezembro do 15º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio. 15º ano posterior, 15 anos. E na medida provisória mal feita do governador Flávio Dino, no seu artigo 2º, inciso 1º, cria para municípios menores e DHM, conforme última divulgação oficial, bem como municípios integrantes do RID, criada por lei complementar federal pelo prazo de 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então, senhoras e senhores deputados e deputadas, depois, se Vossas Excelências quiserem comparar a lei complementar com esta medida provisória que estou aqui, que vamos votar agora, vocês podem comparar e ver que o tiro saiu pela culatra. Não adiantou fazer medida provisória antes da edição da lei complementar pelo Congresso Nacional, porque a lei complementar dá prazo inferior aos prazos que o governador colocou aqui. Então, corremos o risco de, mais uma vez, votar aqui uma medida provisória do governo do Estado do Maranhão, que será alterada posteriormente por uma terceira tentativa do governo irresponsável e incompetente de alguém que se diz jurista e que nunca fez tanta bobagem em relação ao envio de propostas legislativas a esta casa. Nunca fez tanta bobagem. Então, senhor presidente, esse aqui é o atestado, mais uma vez, que o governador Flávio Dino coloca para todo o Maranhão, que além de ser um péssimo governador de Estado, é um péssimo jurista e entende pouco de legislação e de leis. Muito obrigado, senhor presidente.